Eleva os seus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia, uma bênção com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor, entregar a nossa vida exclusivamente nas mãos de Deus e vivermos mais para o céu, menos para essa terra. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Zacarias, capítulo 6, o versículo 1. Outra vez, levantei os olhos e vi. E eis que 4 carros saíam de dentre os montes, e esses montes eram de bronze. Querido amigo, nessa manhã, ao abrirmos a palavra de Deus, para que nós possamos viver uma vida feliz, não podemos apenas sermos estudantes da palavra do Senhor, nós temos que ser aplicantes, ou aplicar a palavra de Deus na vida. Nós precisamos a cada dia deixar que essa palavra nos conduza. Se nós estudarmos a Bíblia apenas para termos um conhecimento, mas se não aplicarmos a nossa vida diária, de nada vai adiantar. No capítulo 6, que nós estamos estudando nessa manhã, nós veremos: o nosso Deus é soberano, Ele governa sobre toda a terra, não apenas governa, mas Ele é Criador. Será Ele mesmo que um dia voltará aqui a essa terra, colocar um ponto final na história do pecado, para que os seus filhos mais uma vez tenham a oportunidade de viver completamente livre do pecado, sofrimento e toda dor. Nada acontece sobre a face dessa terra sem a permissão divina. Deus tem nas suas mãos o controle dos 4 ventos que sopram sobre essa terra. Nenhum governante se assenta no trono sem que tenha a permissão de Deus. Deus governa todo o universo, cada vida, cada ser humano que está aqui sobre essa terra. Zacarias capítulo 6, o versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos brancos após eles, o dos baios para a terra do sul. Aqui Deus conduzia a vida dos babilônicos para que pudesse punir o seu povo. Quando a Bíblia está falando que os cavalos pretos vinham do norte, a Bíblia está se referindo à ação dos babilônicos contra o povo de Deus. Os babilônicos só poderiam vencer o povo do Senhor mediante a permissão de Deus. Se não houvesse uma permissão divina, jamais os babilônicos teriam forças para vencer o povo de Deus. Havia uma necessidade para que o povo do Senhor sofresse, para que eles reconhecessem o seu pecado, fosse uma oportunidade de salvação, entregasse as suas vidas nas mãos de Deus. Era um chamado direto, o sofrimento que eles passariam a uma vida de arrependimento, a confissão dos seus pecados e uma nova vida ao lado do Senhor. O mesmo Deus que estava permitindo que esse povo passasse pelo vale da sombra da morte, esse mesmo Deus era um pai de amor que estava na sua casa com os braços abertos, esperando os seus filhos para que mais uma vez assumisse a aliança com ele e vivesse uma vida de fidelidade. É o mesmo Deus que nos santifica, é o mesmo Deus que nos purifica cada dia. Muitas vezes a purificação da vida de uma pessoa ou de uma nação se dá mediante o sofrimento, porque Deus, ao utilizar todos os outros métodos, não foram possíveis alcançar a santificação que Ele almejava para a vida do seu povo, somente através do sofrimento. Como nós podemos observar no versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os cavalos, a sua altivez, a sua impaciência é uma demonstração de que o céu iria tomar atitude para intervir nos problemas dessa terra. Deus não iria permitir que aqueles que estavam transgredindo a sua lei ficassem impunes. E nessa altivez, nessa impaciência, era uma demonstração de que Deus estava prestes a agir para trazer libertação, salvação para o seu povo. Como nós podemos observar no versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, quando o profeta Zacarias está falando que Deus irá permitir que o seu espírito repouse sobre aqueles que estão indo, Deus estava se referindo àquelas pessoas que estavam cumprindo a sua vontade, estavam fazendo os seus propósitos. Eles iriam ser as mãos de Deus nessa terra para alcançar os propósitos do Senhor na vida daqueles que Ele estava permitindo que pudessem agir. Como nós podemos observar no versículo 9 e no versículo 10 do capítulo 6 que estamos estudando nessa manhã,
podemos compreender que Josué, ele agora se torna o sumo sacerdote e é o início do seu ministério sacerdotal diante de Deus dentro do santuário, intercedendo pelo seu povo. Deus lhe capacita para que ele possa representar o seu povo diante do Senhor. Após, durante tanto tempo, o santuário ter ficado destruído, eles conseguiram reconstruir. E o sumo sacerdote Josué se apresenta, se prepara, se santifica, prepara a sua vida para se apresentar diante de Deus, mas com uma função específica: clamar a Deus o perdão do pecado do seu povo e esperar a graça de Deus e a misericórdia do Senhor que seja abundante sobre a vida dos seus filhos. Zacarias capítulo 6, o versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará, perfeita união entre ambos os ofícios. Aqui nesse versículo 13, o profeta Zacarias já faz menção à vinda do Messias a essa terra. Nenhum outro sumo sacerdote teria condições de desempenhar todas essas funções. Somente o Messias, somente Jesus Cristo, somente o nosso Salvador Jesus conseguiu cumprir todas essas palavras. Em Jesus há uma verdadeira reconciliação. Em Jesus há verdadeira transformação. Aqueles que se submetem ao poder de Deus são alcançados e são transformados. Aqueles que se colocam nas mãos do Senhor recebem o perdão e a graça do céu. E na plenitude do tempo, o Filho de Deus colocou os seus pés nessa terra para salvar todo pecador. Mas foram poucas pessoas que o reconheceram, foram poucas pessoas que entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor, foram poucos que de fato lhe tomaram como sendo o Senhor das suas vidas. Mas esse mesmo Deus hoje clama por cada um de nós, ele faz um convite pessoal: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se porventura na nossa geração há alguém que tem passado por dificuldade, tem passado por problema e quer encontrar alívio para o seu sofrimento, ele pode ir a Cristo, ele pode abrir o seu coração e em Jesus Cristo ele vai encontrar cura, perdão e salvação. Da mesma forma como o sumo sacerdote Melquisedeque, ele exercia duas funções de sacerdote e rei, Jesus Cristo também iria exercer as duas funções. Jesus Cristo seria o nosso rei, o nosso Salvador. Ele reina por toda a eternidade, jamais o seu reino teve começo e jamais terá fim, mas seria ele mesmo que iria interceder por todo o pecador que está nessa terra e que reconhece que por ele mesmo não há salvação, somente através de Jesus Cristo. E aqueles que vão a Jesus Cristo encontrarão paz, salvação, perdão para os seus pecados. Quando Jesus Cristo veio aqui a essa terra, Jesus veio com data marcada para nascimento. Jesus veio numa casa correta, escolhida pelo Pai, José e Maria. O céu tinha plena convicção de que José e Maria teriam todas as condições para poder educar o Filho de Deus. Jesus nasceu na nação correta. Jesus nasceu no país escolhido pelo céu para que pudesse representar o nome do Senhor. Os judeus tiveram o privilégio de ter nas mãos o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Eles tinham também nas mãos a responsabilidade de anunciar as boas novas a todas as nações. O nosso Deus é um Deus missionário. O nosso Deus não nasceu nessa terra por acaso. O nosso Deus escolheu a dedo os pais, a nação, as pessoas que estariam ao seu lado, para que elas pudessem ser testemunha dessa verdade e pregar o evangelho para todos os povos que estão sobre a face dessa terra. Jesus não veio apenas para os judeus, Jesus veio para os gentios, Jesus veio para todos, Jesus veio para mim e para você também. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 6 do livro de Zacarias, nós precisamos compreender mais uma vez uma grande verdade que está explícita na Bíblia. Toda essa terra está sob o domínio do nosso Deus. Embora Ele permita que governantes se assentem no trono em vários países, mas só se assentam mediante a sua permissão. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada acontece nessa terra que não tenha o controle do nosso Deus. Ele tem o domínio sobre tudo e tudo descamba para cumprir os seus propósitos. Ninguém pode contrapor os propósitos do Senhor. Ele se sobrepõe a todos. Hoje é o dia que nós temos de amarmos a Deus, nos colocarmos nas suas mãos e permitirmos que a nossa vida seja um instrumento para alcançar os propósitos do Senhor.
O capítulo 6 do livro de Zacarias nos apresenta o Messias como sendo renovo, como sendo o nosso advogado, como sendo o nosso juiz, como sendo o nosso intercessor, e ele também é o nosso mediador. Somente através dele nós encontramos paz, somente através dele nós encontramos cura, somente através de Jesus Cristo nós encontramos salvação. A nossa vida só encontrará verdadeira paz através do Messias, o renovo, o Filho de Deus, enviado aqui a essa terra. Todos nós um dia, diante do tribunal de Deus, nós iremos admitir, iremos reconhecer do quão valioso valeu o Filho de Deus ter vindo aqui a essa terra, ter morrido morte de cruz para nos conceder a salvação. Porque aqueles que creram nele terão vida eterna, e aqueles que o rejeitaram será nesse mesmo dia que reconhecerão que não valeu a pena ter passado por essa terra. Querido amigo, hoje é o dia de nós aceitarmos o convite do Senhor. Ele mesmo fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e Ele trará alívio para a nossa vida. Em Jesus Cristo nós entendemos a razão pela qual nós estamos nesse mundo. Em Jesus Cristo nós encontramos paz, em Jesus Cristo nós encontramos perdão. Peço a Deus nessa manhã que alcance o teu coração, que alcance a minha vida, e nós possamos a cada dia viver mais para o céu e menos para essa terra. Querido Pai, em tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.